Voltando aqui para o Brasil, o Vasco só joga domingo, 5h30 da tarde, clássico contra o Flamengo no Maracanã. Esse jogo vai ter transmissão ao vivo aqui da Globo, tá, gente? O time do Fernando Diniz é o único carioca com a semana livre, então vai ter tempo para treinar, se preparar para essa partida duríssima contra o líder do Campeonato Brasileiro, o maior rival. O Vasco está pertinho da zona de rebaixamento, precisa muito dessa vitória. Beleza, temos que falar mais do Vasco da Gama também aqui na Transa. Reportagem, mais uma vez, do artilheiro Rodrigo Brandão. Pois é, Vegeta, hoje, dia 17 de setembro, o Vasco está completando 4 meses sem vitória em São Januário. A última vitória do Cruz Maltino aconteceu no dia 17 de maio, contra o Fortaleza. Naquela ocasião, o time venceu por 3-0. De lá para cá foram 5 jogos, com 3 empates e 2 derrotas. O curioso é que nesse mesmo período, o Vasco jogou mais 5 partidas, 3 pela Copa do Brasil e 2 pela Sul-Americana. E nesses 5 jogos, o time não perdeu. Pela Copa do Brasil foi uma vitória contra o CSA e 2 empates contra a Operário e Botafogo. E pela Sul-Americana foi uma vitória contra o Melgar e um empate contra o Independiente Del Valle. O próximo jogo do Vasco vai ser domingo contra o Flamengo no Maracanã. Em São Januário, o time só volta a jogar na semana que vem. Partida pela 16ª rodada, é um jogo atrasado contra o Bahia. É mais uma oportunidade do Vasco quebrar esse incômodo tabu e voltar a vencer em casa. Quem diria o Vasco tendo dificuldades de ganhar em São Januário, estádio que é considerado uma fortaleza, um campo de força e que tem os torcedores como principais incentivadores. 4 meses ou 123 dias. Até o jogo contra o Bahia serão 130 dias, o segundo maior jejum de vitórias em São Januário na era dos pontos corridos. Em 2005, o Vasco ficou 151 dias sem vitórias em casa. Esse é o maior jejum. O torcedor tem no clássico de domingo a oportunidade de incentivar o time em busca da vitória e dar uma moral a mais para o time vencer o Bahia na próxima quarta e acabar com esse incômodo jejum. Valeu, Vegeta? Valeu Brandão. Já falei, minha opinião, o incômodo que eu tenho com esse jejum do Vasco, esse péssimo desempenho em casa. O Farias desabafou de certa forma também, mas vamos colocar na prática, no campo e bola. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, é melhor do que o que enfrentou o Ceará? O Vasco já vai melhorando mais ainda para esse jogo tão importante? Eu acho que vai ser um Vasco um pouquinho melhor no domingo, partindo do princípio que a dupla de zaga será aquela contratada nessa janela. Uma dupla essa pensada em reformular o setor, em acrescentar um pouco mais de qualidade, até de experiência, né? O Cuesta é um jogador levemente experiente. Então, imagino que o Vasco vai ganhar essa qualidade. Caso tenhamos também o Hugo Moura ali à frente, né? Junto na dupla de volantes com o Barros, me parece que o Vasco vai ganhar um pouquinho mais de proteção. Estamos falando de um jogo extremamente complexo, né? Você pegar o Flamengo hoje é muito difícil. O Flamengo sofre poucos gols, faz muitos gols. É talvez o time mais encaixado do futebol brasileiro no momento. Então, pro Vasco, vai exigir um nível de atuação extremamente alto. Vai ter que ser um Vasco extremamente comprometido para conseguir salvar um bom resultado. Me parece que a escalação inicial será uma escalação que dará um pouco mais de esperança ao torcedor. Agora, com a bola rolando, sabe-se lá o que vai acontecer. Pois é clássico. E não é em São Januário, é no Maracanã. É um clássico que já mexeu muito com o futebol até do país, já decidiu o campeonato nacional. E dessa vez não tem esse apelo todo, mas pra cá, pra gente, tem uma importância muito grande. Fala-se, inclusive, em time alternativo do Flamengo. E eu acho que isso é perigoso, tendo em vista a fome do adversário, a tradição. Agora, por outro lado, o time alternativo tem o Pedro no ataque, por exemplo. O que acontece tem algumas... no jogo de amanhã, né? Eu acho que pode ter uma interferência. Pode, mas eu duvido muito que o Felipe entre com força máxima. Acho que ele vai... Você duvida que ele entre com força máxima? Duvido. Eu acho que ele vai forçar um pouquinho nessa sequência. E acho que o Diniz vai tacar o máximo possível de reforço em campo. Claro. Já tem indicado isso e faz sentido, né? O Vasco precisa cada vez mais ter jogadores qualificados ali para não ter um sofrimento, uma saída de bola que o Diniz tanto preza. Tendo um jogador melhor, você consegue ter ovo para fazer. Esse é um jogo para dosar bem essa saída, né? Com um bom cozinheiro. O Flamengo, quando necessário, vai fazer a marcação alta de maneira bem coordenada. Essa é uma preocupação que eu tenho em relação ao Vasco. Bora mudar de assunto para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco. O acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado.
Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Se é Vasco, tá na colina.